Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu percebi que é uma necessidade real, quando meu marido não me ajuda. E eu quero trazer várias perspectivas, a perspectiva do lado da mulher, de como a cultura moldou muitos pensamentos que fazem a gente chegar a essa conclusão, também trabalhar a questão do pecado do marido, do pecado da esposa, e trazer a redenção que o Evangelho nos apresenta e dicas práticas de como nós podemos melhorar essa situação dentro da nossa casa. Então, eu espero que você fique aqui e acompanhe todo esse vídeo e desejo que esse vídeo também abençoe você e a sua casa. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também pode fazer uma visita aos outros vídeos que eu já publiquei aqui, tem variados tipos de assuntos diferentes. Essa frase, o meu marido não me ajuda em casa, ela é muito real, muito recorrente, mas ela também pode mostrar vários tipos de problemas que atingem o nosso coração. Um desses problemas é o fato de que muitas vezes nós reduzimos o nosso marido a apenas um ajudante doméstico. E isso tem muita influência da cultura onde nós estamos inseridas, que diz o tempo todo que existe e deve existir uma igualdade. E é aí que está o problema, porque essa igualdade que a cultura incentiva a nós buscarmos não é uma igualdade bíblica. A igualdade que a cultura diz que nós devemos buscar é uma igualdade de funções, é uma igualdade de papéis. Mas a Bíblia diz que a igualdade que Deus nos criou é uma igualdade de valor e dignidade, não uma igualdade de funções e tarefas e papéis, né? Nós podemos ver isso quando Deus criou Adão e Eva. Ele fez Adão e Eva diferentes nos seus corpos, nas suas funções, mas iguais em dignidade e valor. Eu já falei isso aqui várias vezes, inclusive tem vários vídeos aqui explicando essa passagem e o que tudo isso influencia. E eu vou deixar aqui na descrição o meu vídeo mais recente que fala exatamente sobre esses textos. Mas nós podemos perceber que também existe um outro exemplo muito maior e melhor para nós verificarmos como é que a Bíblia enxerga essa questão da igualdade. Então, a cultura diz que a igualdade é uma igualdade de funções, mas a Bíblia diz que a igualdade é uma igualdade de valor. E nós podemos perceber isso na Trindade. Jesus, no plano da redenção, ele se submeteu ao Pai. Mas a Bíblia também nos afirma que Jesus, ele é igual ao Pai, em divindade, em essência e em poder. Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas no plano da redenção, ele tem um papel diferente. E um papel onde ele se submete à vontade do Pai para que aquele plano seja concluído. É assim também com o homem e com a mulher. Eles foram criados com o mesmo valor e dignidade, mas Deus os criou com funções diferentes. Nós não podemos descartar a nossa própria biologia, porque ela é extremamente descritiva em nos mostrar como nós somos diferentes, mas também na forma como nós pensamos, na forma como nós agimos e nas escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, elas podem ter, sim, influência da cultura de cada época, de cada país e de cada região, mas também é uma escolha que é feita por causa realmente do sexo em que Deus nos criou. Homens, majoritariamente, vão ter determinadas inclinações, assim como mulheres vão ter determinadas inclinações, porque Deus nos fez assim. E então, essa igualdade de funções, ela é completamente desconstruída quando nós olhamos para o real significado que ela tem na palavra de Deus. Mas a nossa cultura diz que homem e mulher tem que ser 50-50. Se a mulher sai para trabalhar, assim como o marido sai para trabalhar, então os dois, ao chegar em casa, tem que ter uma divisão exata de tarefas. E eu não estou dizendo que o homem não deve auxiliar a sua esposa no trabalho doméstico. Se os dois trabalham fora, isso realmente é essencial para o bom andamento do lar, para que não haja uma sobrecarga de um lado só. E quando Deus cria um homem, e nós vemos lá em Efésios 5, que ele é chamado a ser o líder do lar, o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós vemos que a liderança do marido é uma liderança sacrificial. Uma liderança que vai perceber as necessidades da esposa e que vai sacrificialmente se doar a ela, para protegê-la, para santificá-la, para mantê-la pura e também para, considerando ela como o vaso mais frágil, como alguém que precisa realmente ser cuidada com atenção especial. Então, não é que eu estou dizendo que se os dois saem para trabalhar,
o marido ao chegar em casa pode descansar e a mulher que precisa lidar com toda a tarefa doméstica. Não. Os dois juntos podem fazer uma divisão de tarefas que fique adequada para o casamento. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus nunca chamou o homem para ser um ajudante doméstico da mulher. Nós vemos em textos como, por exemplo, os Provérbios 31, Tito 2, que a mulher ela foi chamada a ser uma boa administradora do lar. E o homem foi chamado a liderar. Então, querendo ou não, o maior papel na administração do lar recai sobre a mulher. E o homem tem outros papéis. E é aí que está a questão. Nós não podemos reduzir o nosso marido a apenas o nosso auxiliar doméstico. Mas ele é o líder espiritual do nosso lar. Né? Ele é aquele que foi chamado a prover, a cuidar, a proteger. E não apenas ser um serviçal, um empregado doméstico nosso. Uma coisa que nós precisamos pensar é que a questão não é se ele vai lavar a louça ou não. A questão é, ele está cumprindo o chamado dele de liderar o lar? E é aqui que também está um grande problema. Porque nós percebemos que muitos homens são omissos nessa função de liderar espiritualmente o seu lar. E o que nós poderíamos colocar aqui como uma liderança espiritual sobre o lar? Um marido que ora, um marido que pastoreia o coração da sua esposa, que pastoreia o coração dos seus filhos, que os conduz à palavra de Deus, que está atento ao bom andamento do lar e que vai auxiliar a esposa a compreender onde ela tem falhado, onde ela precisa melhorar, incentivá-la também a continuar fazendo o bom trabalho que ela está fazendo. E o que acontece? Nós percebemos que há muitas mulheres sobrecarregadas justamente porque em alguma situação no andamento do casamento, o homem se omitiu desse papel. E ela acabou tomando esse lugar. Mas vou abrir aqui um parênteses porque também existe outra situação. Mulheres que não permitem que os seus maridos liderem. E então toma toda a carga da casa para si. E às vezes ela faz isso até mesmo sem perceber. Aquela necessidade de controle, de que tudo seja do seu jeito, faz com que o marido, erroneamente, vá se afastando e se omitindo também do seu papel. Porque é aqui, nesse choque, onde nós podemos perceber que essa falta de liderança do marido também é uma omissão dele. Né? Então, é um problema que os dois precisam resolver, entender o seu papel e o seu lugar na família. E daí, quando o marido não lidera, né? O que nós mulheres precisamos olhar e pensar a respeito disso? Ser auxiliadora não é uma tarefa fácil, porque ser auxiliadora é você fechar a boca, muitas vezes, respirar fundo, incentivar, levantar o outro, mesmo quando você acha que você tem a solução e sabe fazer muito melhor. Porque nós mulheres temos muito disso. Ah, porque eu faço melhor. Porque eu tomaria uma decisão diferente. Ah, porque eu dei a minha opinião e ele não ouviu. Ele é o líder da casa, né? Ele vai tomar a decisão. E ele tem a responsabilidade dele diante de Deus. E qual é a sua responsabilidade? Auxiliá-lo, aconselhá-lo, levantá-lo, incentivá-lo, exortá-lo. E isso não é fácil. Então, se o seu marido não ora, se o seu marido não chama você para ler a Bíblia, ou, por exemplo, não faz devocional com os filhos, nós temos na internet, né, muito conteúdo falando sobre o culto doméstico, se ele não pastoreia o seu coração, o coração dos seus filhos, qual é o seu papel como auxiliadora? É auxiliá-lo a enxergar a importância dessa função e levá-lo a essa função. É lógico que você não vai conseguir fazer isso sozinha, porque primeiro é um trabalho do próprio Deus no coração dele. Mas qual que é o seu papel dentro desse contexto? Se ele não ora, se ele não faz devocional com os filhos, por exemplo, a primeira coisa é você fazer. Você não pode deixar que a ausência dele se torne a sua ausência. Você não pode permitir que o pecado dele se torne o seu pecado. Você vai orar, você vai fazer o devocional, você vai tomar essa posição até que você veja que ele está entendendo e que ele está se colocando no lugar que é dele. E como que você pode ajudar ele a enxergar isso e ele ir se colocando no lugar que é dele? Você convida ele para orar. Amor, seja lá como é que você chama ele. Eu chamo meu marido de Vida. Vida, você pode orar por nós hoje?
Ou então você vai dizer assim, amor, você pode ler esse versículo da Bíblia com as crianças hoje? E você incentivar ele a fazer isso. Às vezes ele vai reclamar, ele não vai querer, ele vai dizer que não. Mas se aos poucos, né, com cuidado, com paciência, com amor, com intenção, você ir falando isso, ele aos poucos vai entender isso. E é aos poucos. A gente também não pode querer que isso aconteça do dia para a noite. Porque são mudanças que precisam acontecer que podem levar muito tempo. Então, você vai fazer isso. E como que você vai auxiliar ele a pastorear o seu coração e o coração dos seus filhos? Você vai começar a dar abertura para ele. Chega para ele e fala como você tá se sentindo. Conversa com ele sobre determinados assuntos. Pede para ele um conselho sobre determinada situação. Conta para ele o que está acontecendo com os filhos. Pede para ele ajudar a conversar com os filhos, a observar a atitude deles, para que ele se levante e tome a posição dele. Tá, eu já fiz tudo isso e ele mesmo assim não reage. Ore, porque não é você que vai mudar seu marido. Quem vai mudar o seu marido é Deus. E Deus usa todas as situações para o nosso bem, para transformar o nosso coração, para transformar o nosso lar e para transformar também os nossos maridos. E daí tem outra questão, é que a gente muitas vezes quer que o nosso marido esteja pronto. Mas convenhamos, você tá pronta? Você realmente se sente pronta? Você se sente perfeita? Porque eu não me sinto. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu consigo enxergar muitas das minhas falhas. E muitas também eu não enxergo. E é a mesma coisa, o seu marido, o meu marido, eles não estão prontos. Eles estão no mesmo caminho que nós, no caminho de santificação para cada vez mais estar parecidos com Cristo. Deus nos chamou para um complementar o outro, para um auxiliar o outro, cada um com uma função diferente, tendo o mesmo objetivo, os dois se parecerem com Cristo. Então, você não pode esperar que o seu marido esteja pronto. E qual que é o problema? Às vezes a gente quer que o marido adivinhe as coisas. A gente tá lá fazendo as coisas, tá emburrado, não é possível que ele não perceba isso. E às vezes ele não vai perceber, porque Deus fez você diferente dele. Coisas que pra você é natural e perceptível, pra ele não faz noção de que aquilo existe ou de que aquilo é necessário. Mas como é possível que ele não tá vendo que precisa tirar o lixo pra fora? Ok, ele pode estar fazendo isso de propósito? Pode. Mas o que você pode fazer? Amor, depois você consegue colocar o lixo pra fora pra mim, porque ele tá muito pesado. Então, você vai auxiliar ele a fazer algo sem criticar, porque às vezes a gente fica brava e irritada, e daí a gente começa a criticar. Ah, você também não faz nada. Ah, pelo amor de Deus, levanta, acorda pra vida. E daí, ao invés da gente ajudar, a gente tá piorando a situação. Então, assim, os nossos maridos, eles falham, eles são pecadores, eles carecem de Cristo, assim como nós falhamos, como nós somos pecadores e como nós carecemos de Cristo. E entender isso vai nos ajudando aos poucos a tomar a nossa posição de auxiliadora. Porque se nós fomos chamadas para ser auxiliadoras, isso significa que eles precisam de ajuda. E que eles não vão conseguir fazer tudo sozinhos. Deus fez você diferente do seu marido para que você ajude ele a enxergar coisas que ele não enxerga. A mesma coisa ele. Ele vai enxergar coisas que você não enxerga. E Deus fez isso maravilhosamente para nós nos completarmos e refletirmos a glória de Cristo, com as nossas diferenças um complementando o outro. E uma coisa que também a gente não pode deixar de pensar é que o nosso pecado, junto com a cultura que endossa o nosso pecado, fez esse papel de auxílio parecer humilhação. Então, a gente não quer falar, a gente se cala no nosso orgulho porque a gente não quer pedir. E a gente precisa ser mais humilde. A gente precisa aprender a pedir. E isso é uma coisa que nós vamos aprendendo com esforço, com intenção, com prática e com o tempo. E sempre na base da oração, pedindo para que Deus nos auxilie nesse processo. E daí, pra gente ir pro final desse vídeo, né, uma coisa que a gente precisa pensar é que a Bíblia não nos dá uma lista de tarefas. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso, e o seu marido tem que fazer isso, isso, isso e isso. Isso não quer dizer que vocês não possam entrar em acordo, vocês dois, para que facilite a dinâmica da casa de vocês. Eu, por exemplo, não trabalho fora de casa. O meu trabalho é a minha casa e criar os meus filhos. Então, aqui em casa nós temos uma dinâmica. Isso não quer dizer que nós não listamos algumas tarefas. Por exemplo, o meu marido, ele sempre dá banho nos meninos, coloca eles pra dormirem quando ele está em casa, no horário que eles dormem.
São coisas que ele já se acostumou a fazer, dar janta para os meninos, porque é um horário que eu aproveito para fazer outras coisas, às vezes terminar de dar uma organizada na louça, ou às vezes mexer alguma coisa aqui com o YouTube ou o Instagram. Então, nós temos algumas pequenas divisões de tarefas, mas a carga maior da casa fica na minha responsabilidade. Quando nós dois trabalhávamos, ele me ajudava com algumas tarefas domésticas, mas ainda assim, a maior responsabilidade da administração do lar era minha, porque convenhamos, ele cozinha muito bem, mas ele não cozinha todos os dias, quem cozinha todos os dias sou eu. Na sua casa eu não sei quem é que cozinha, eu conheço muitas amigas que o marido cozinha, e tá tudo bem, às vezes é ele que vai administrar a cozinha, mas algumas coisas da casa quem vai administrar é você. Vai depender da dinâmica da sua casa. Então, a questão não é uma lista de tarefas, é nós entendermos o nosso lugar, é nós entendermos a função que Deus nos deu. E basicamente Deus nos chamou para sermos auxiliadoras idôneas e chamou os nossos maridos a serem os líderes. E ser auxiliar não é algo menor ou algo que nos diminua, pelo contrário. Você acha fácil auxiliar? Porque eu não acho. E daí que tá uma questão. O que você acha mais fácil? Auxiliar o seu marido ou tomar conta de tudo? Eu acho que as duas coisas são difíceis, mas aí é que tá uma diferença. Auxiliar o nosso marido é difícil, por causa do nosso pecado, por causa do pecado dele. Mas é o chamado que Deus tem para nós e ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos dá sabedoria quando nós nos disponibilizamos a fazer aquilo que ele nos chamou a fazer. Agora, tomar conta de tudo, querer controlar tudo, é difícil? É difícil, é uma carga muito pesada sobre nós. E infelizmente muitas mulheres fazem isso, umas por necessidade, outras por realmente desejo de controle. E então nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo e entender para que Deus nos chamou. Nós precisamos realmente nos humilhar diante de Deus e pedir para que Ele organize as coisas dentro do nosso coração, né? Tomar conta de tudo também não é fácil e é por isso que muitas mulheres estão sobrecarregadas. Então, o que eu quero que vocês fiquem desse vídeo, que eu falei assim, mais corrido, bem diferente de outros vídeos que eu tenho aqui no canal, é que você entenda qual é o seu papel. Depois, que você se submeta a Deus e deseje cumprir esse papel. Que você ore para que Deus te ajude, porque não vai ser na força do seu braço que você vai conseguir. E que você perceba aonde você está falhando. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô tão cansada, não vejo a hora que o meu marido chega em casa. Eu mesmo faço isso direto. Tô extremamente cansada, não tô aguentando mais, a minha cabeça tá assim, né? E daí eu não vejo a hora que meu marido chega em casa, por vários motivos. Mas um deles é porque eu quero aliviar um pouco a minha carga. E daí o que às vezes a gente não percebe é que a gente se preocupa demasiadamente com o nosso cansaço e a gente esquece que eles também se cansam. E ele tá aqui do lado, ele tá ouvindo eu falar isso. Mas essa é a verdade, é que nós nos preocupamos demais para aliviar a nossa carga. E nós não queremos aliviar a carga dos nossos maridos, nós só queremos cobrar e criticar. Outra coisa que um auxiliar deve fazer nós precisamos deixar eles liderarem, deixar eles tomarem as decisões, mesmo que sejam decisões que você acha que vai dar errado, mesmo que sejam decisões que você não tomaria igual. Você precisa deixar o seu marido fazer as coisas e não ir lá arrumar depois, deixar ele fazer do jeito dele. Porque, às vezes, também, a gente deixa o marido fazer as coisas, mas a gente vai lá querer consertar, porque não tá do nosso jeito. A gente quer o marido ou a gente quer uma cópia perfeita nossa. E a gente tem esse problema. Às vezes, o meu marido arruma a cama e ele arruma a cama totalmente diferente do jeito que eu gosto de arrumar. E daí eu respiro fundo. Já teve vezes de eu ir lá arrumar por cima e deixar do meu jeito. Mas eu tô errada. E daí o que eu faço? Eu respiro fundo e deixo lá do jeito que ele arrumou, porque é o jeito dele. Ele não é eu. A mesma coisa no cuidado com os filhos. Às vezes nós queremos que o pai seja uma mãe, e não é. Deus não fez ele uma mãe, Deus fez ele um pai. Então deixa ele ser pai. Isso não quer dizer que nós vamos afirmar e corroborar com o pecado dele. Nós vamos exortá-lo biblicamente em amor, com respeito.
Mas aquilo que não é pecado, deixa ele ser pai. Esse é o nosso problema. Às vezes nós queremos auxiliar, mas não como ele precisa ser auxiliado, mas como nós queremos auxiliar. Às vezes nós queremos auxiliar controlando. E daí não é auxílio. Daí é controle. Daí é liderança. E não foi para isso que Deus nos chamou. Então, observe no seu coração, na sua casa, como está o ambiente da sua casa. E quando eu penso nisso, eu falo, eu preciso mudar muitas coisas. Não se desespere, comece aos poucos. São pequenas coisas, aos poucos nós vamos mudando. Aos poucos, não vai ser do dia para a noite que o seu marido vai entender que ele é o líder da casa. Não é hoje que você vai começar a auxiliar ele a entender esse papel que ele vai se transformar do dia para a noite. Então, tenha paciência, é um processo seu de aprendizado a ser auxiliadora e um processo dele a aprender a ser líder. E vai ser sempre assim, que Deus te dê graça de enxergar as melhorias, para que você tenha forças de continuar. Amém? Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso também. Comenta aqui o que você achou do cenário, se ficou bom, o áudio. E o que você acha mais fácil? Ser auxiliadora ou fazer tudo sozinha? Conta aqui pra mim. Quais dessas coisas que eu falei você percebe que você tem mais dificuldade? Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.